Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Tiago, eu sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério de Oração e Compromisso e também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Você está assistindo a Bíblia Responde. No nosso vídeo de hoje eu vou tratar de um tema muito polêmico. O título é: qual é a origem do diabo? Então, muito se fala sobre esse personagem, sobre a história dele. Eu queria falar sobre o início, eu queria falar sobre como ele veio a existir. Existe uma frase hoje no mundo que diz que o maior truque que o diabo fez foi fazer as pessoas acreditarem que ele não existe. E hoje nós vivemos num mundo onde muitas pessoas não acreditam na existência desse ser, desse anjo caído, desse ser maligno chamado diabo, Satanás. Só que a Bíblia fala sobre ele, o próprio Jesus fala sobre ele. Então eu separei aqui alguns textos bíblicos do Antigo Testamento e alguns textos do Novo Testamento que falam sobre ele. O primeiro texto é um texto também bastante conhecido nesse assunto, que é um texto de Ezequiel, capítulo 28. Eu quero ler do versículo 11 em diante, e eu quero trazer aqui algumas explicações. Versículo 11: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, para começar esse texto fala sobre um homem. Esse homem, ele era o rei da cidade chamada Tiro, que era uma cidade ímpia, uma cidade pagã, uma cidade fora dos limites de Israel. E esse rei de Tiro, ele era um homem de carne e osso como eu e você. Só que esse homem, ele tinha algo por trás dele. Existia um poder maligno que estava por trás desse homem. E esse rei tão poderoso, tão rico, tão próspero, que chegou a dominar muitos reinos, ele se tornou arrogante. Então esse rei de Tiro, que era um homem, ele tipifica, falando nessa linguagem, né, de tipologias bíblicas, ele tipifica o diabo, ele tipifica Satanás. Então trata-se de um texto que tem um duplo sentido, um duplo significado. Por um lado, tem um significado comum, literal da palavra, né, que esse rei de Tiro era um homem, e por outro lado, o texto vai nos dar a entender que não podia ser simplesmente um homem. Existe uma carga profética muito grande nesse texto, porque diz assim, tu és o sinete da perfeição. Nenhum homem pode ser chamado disso. Nenhum homem consegue chegar a essa perfeição. Agora um anjo é mais conveniente dar essa denominação para um anjo. Sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então era uma beleza inigualável. Aí o texto vai dizer o seguinte: estavas no Éden, jardim de Deus. Não tem como. Não podia ser um homem comum. Nenhum homem estava no jardim do Éden, a não ser, pela história bíblica, Adão e Eva, até que foram expulsos do paraíso. Então esse rei de Tiro, isso está fora de lugar. Não pode ser simplesmente um homem comum. E aí o texto vai seguir dizendo assim, versículo 14: Tu eras querubim da guarda, ungido. Então ele era um querubim ungido. Você que conhece a Bíblia sabe que o querubim é uma classe, uma categoria de anjos. Então querubins são anjos, é uma classe angelical. Então o texto está dizendo o seguinte: esse homem, que era o rei de Tiro, era realmente um homem de carne e osso comum, mas por trás desse homem tinha um poder, tinha alguém que estava dando poder para esse homem.
E esse alguém que dava poder para ele não era outro não ser o próprio diabo. Aí diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E essa lamentação que ele levantou no livro do profeta Ezequiel é uma lamentação fazendo uma recordação do estado de Satanás, do estado do diabo antes da sua queda, antes dele ser mal. Então, uma notícia que a gente tem que dar é que nem sempre o diabo foi o que ele é hoje. Nem sempre ele foi esse agente maligno. Nem sempre ele foi mal. Existia um momento que diz assim: você era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Então nem sempre ele foi mal. Ele era um querubim de Deus, querubim ungido da guarda de Deus. Então ele tinha uma função importante no céu. O diabo era um dos anjos mais importantes no céu. Aí diz assim, versículo 14: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Isso aqui é interessante, porque o texto diz que ele estava no jardim do Éden, no meio das pedras preciosas. E aqui existe um tipo de trocadilho que a gente não consegue perceber, porque esse nome da cidade, Tiro, o rei de Tiro, Tiro significa pedra ou rocha. Então o rei de Tiro tem um trocadilho aí, o rei das pedras. E esse homem, que era o rei de Tiro, era o rei da cidade de Tiro, cidade, rocha, pedra. Só que Satanás, ele foi um anjo, um querubim, que andava no meio de pedras preciosas. Então tem um trocadilho aí, que é o rei das pedras, porque o próprio diabo que estava usando esse homem, andava no meio das pedras. Aí surge um problema difícil. Qual é o problema que surge nesse texto? O problema é, o diabo, o texto está colocando ele aqui como um querubim, antes da sua queda, no jardim do Éden. Aí entra a questão, mas o diabo no jardim do Éden, andando entre pedras preciosas, e você pega lá Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, esses primeiros capítulos, capítulo 3, você pega a história de Adão e Eva, do princípio do mundo, da criação, você não vê nada parecido com isso. Aqui existe algo muito profundo, por quê? Biblicamente falando, existe uma ideia até explorada fora da Bíblia por filósofos como Platão, por exemplo, que era uma ideia de que tudo que existe na Terra era uma cópia imperfeita das coisas que existem lá no céu. Por exemplo, essa cadeira que eu estou sentado aqui na Terra seria uma cópia de uma cadeira perfeita que existe lá no céu. E todas as formas aqui na Terra são cópias do que existe lá no céu. Então a Bíblia fala que o rei Salomão mandou construir um templo, o templo de Israel, o templo do rei Salomão. Só que esse templo, ele era uma imagem do templo que existe lá no céu. Você vai ver isso lá no livro do Apocalipse, quando João vê a cidade santa, o céu se abre, e ele vê que lá no céu tem um templo. Quando Moisés subiu ao monte Sinai, Deus foi dar a lei para ele, Deus ele vai abrir o céu para Moisés e vai dizer: Moisés, olha aqui, a arca, a mesa, o altar. E disse para Moisés: toma cuidado de fazer tudo como te foi mostrado no monte. Então a arca da aliança era uma cópia da arca que existia lá no céu. Então, segundo essa linha de pensamento, tudo aqui na terra é uma cópia do que já existe lá no céu. A igreja aqui na terra, o templo, é uma cópia do templo que existe lá no céu. A arca que existia aqui na terra era uma cópia da arca lá do céu. Então, segundo essa teoria, existiriam dois jardins do Éden. Um aqui na terra, que foi onde Adão e Eva viveu, e outro lá no céu, que foi onde esse querubim andava, cheio de pedras preciosas. Então isso é uma teoria. Aí sabemos que o querubim, esse querubim de Deus, esse ungido de Deus, esse anjo, andava no meio das pedras. Versículo 16: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então ele seria lançado do monte de Deus, ele ia cair de lá de cima por causa da multiplicação do teu comércio. Essa palavra aqui no original, ela dá uma ideia de ir e vir, esse comércio. Então dá uma ideia de que esse anjo
que viria a ser o diabo futuramente, ele teria preparado uma rebelião, como eu vou mostrar aqui no outro texto, que ele conseguiu aliciar muitos anjos para sua causa. Segundo a Bíblia, ele levou a terça parte dos anjos. Eu vou mostrar daqui a pouco isso. Então o texto está dizendo sobre o diabo antes de ser diabo. Aí diz assim, versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Então o diabo, antes dele cair, ele era um anjo de luz e um dos anjos mais lindos. A Bíblia diz, ele era muito lindo, ele era muito formoso. E por causa da sua formosura, sua beleza radiante, cheio de pedras preciosas, o sinete da perfeição, o querubim ungido de Deus, o querubim da guarda de Deus, ele era tão lindo, mas tão bonito que era o diabo, que ele se encheu de orgulho. É por isso que dizemos que o orgulho é o pecado do diabo. Ele virou orgulhoso. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Então, olha o que o texto está dizendo sobre ele. Vai dizer que ele era perfeito. Vai dizer, se nós voltarmos um pouquinho o texto, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, vai dizer assim: vê a minha palavra do Senhor dizendo, versículo 1, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, foi o que eu disse. Isso aqui é um homem de carne e osso, mas por trás desse homem tinha a pessoa do diabo que estava usando esse homem. Então ele tipifica o diabo, tipifica Satanás. Então ele se elevou porque ele achou que ele era Deus. Esse é o pecado do diabo. Ele quis se elevar e assumir o lugar de Deus. Versículo 3: sim, é mais sábio do que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alçaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus, eis que eu traí sobre ti os mais terríveis estrangeiros entre as nações, os quais esmaarão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás na morte dos seus passados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem e não és Deus, no poder do que te traspassa. Da morte incircuncisos morrerás por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Então esse homem ele tipifica Satanás, e vai dizer que ele era perfeito na sua formosura, mas aí se achou iniquidade nele. Agora esse texto trata de como ele era antes da queda. Eu quero citar agora um outro texto, Isaías capítulo 14, fala de como ele caiu. Isaías 14, versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Esse versículo é muito importante porque é o único versículo na Bíblia que aparece esse nome atribuído a Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Essa palavra aqui no hebraico, ela tem um sentido de portador da luz. Então fala de um anjo que caiu do céu e que era a estrela da manhã. A estrela da manhã é a estrela mais brilhante do céu. Então essa estrela, filho da alva, filho da manhã, estrela da manhã, na tradução da Bíblia para o latim, a palavra que foi traduzida do hebraico para o latim é Lúcifer. O único lugar da Bíblia que aparece esse nome, Lúcifer, como caíste do céu, ó Lúcifer. Então, segundo a tradição cristã, é comum atribuir esse nome ao diabo antes de ser diabo, enquanto ele ainda era um anjo. Então eu vou seguir nesse vídeo essa tradição para fazer uma diferença. Quando eu falar diabo ou Satanás, é ele depois da queda. E quando eu falar Lúcifer, é ele antes da queda.
Isso é uma questão só de nomenclatura. Como você queira chamar, Lúcifer, estrela da manhã, filho da alva, enfim, o querubim ungido de Deus, querubim da guarda. A Bíblia diz que ele, um dia ele foi um anjo de luz. Como caíste do céu? Versículo 13. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. E lá em Ezequiel falou que ele seria lançado do monte de Deus. Aqui ele diz que ele vai subir no monte da congregação, que ele ia subir acima das estrelas. Na Bíblia, estrela significa muitas das vezes anjo. Se você olhar a Bíblia, lá no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7, Deus fala para Jó: Jó, onde você estava quando eu criava o mundo? Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, por esse versículo, as estrelas da alva que cantavam enquanto Deus criava o mundo, estrela nesse versículo são anjos. Então, a Bíblia diz que quando Deus criou o mundo, os anjos já existiam, porque Deus já tinha criado anjos no céu, e os anjos estavam cantando. Então, Deus criando a terra e os anjos louvando a Deus. Deus criando os mares e os anjos cantavam, se alegravam. Então, estrela na Bíblia, muitas das vezes, é uma metonímia, é uma figura de linguagem para falar de anjos. As estrelas, os filhos de Deus, são os anjos. Aí, quando ele fala assim, subirei acima das estrelas de Deus, ele está dizendo assim: eu vou subir acima de todos os anjos. Então, o diabo, ele quis ser maior do que todos os anjos. Ele quis se colocar acima de tudo, acima dos céus, e ser igual a Deus, quis ser adorado como Deus. Versículo 14: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui vem o orgulho do diabo. Ele quis ser semelhante a Deus. Ele quis ter uma autoridade como de Deus. Ele quis estar no lugar de Deus, receber adoração como Deus. Contudo, versículo 15: serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aí aconteceu a queda, né? Como caíste do céu. Uma coisa interessante é, você vai me perguntar o seguinte: mas espera aí, com tudo que foi falado, surge uma dúvida muito importante. Deus criou esse anjo. Esse anjo se desviou, quis ser como Deus, quis ser semelhante ao Altíssimo. Deus fez ele cair do céu e lançou ele para a terra. Aí surge uma questão interessante. Deus não é onisciente? Sabemos que sim. Se Deus é onisciente, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Se Deus é onisciente, como a Bíblia diz que Ele é, Ele sabe tudo o que vai acontecer. Aí vai dizer o seguinte: por que Deus criou o diabo? Se Ele sabia que o diabo ia ser diabo. A questão é, Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. O anjo bom que Deus criou se tornou mal. Só que Deus não queria que ele ficasse mal. Deus não criou a prostituta, Deus criou a mulher, mas a mulher quis virar prostituta. Deus não queria isso. Deus não criou o traficante, Deus criou o homem, mas o homem quis virar traficante. Deus não queria isso, mas Ele permite. Então Deus, Ele criou um anjo bom, um anjo de luz, um portador da luz, alguém que levava a luz, mas ele se desviou. Ele era perfeito, até que se achou iniquidade nele, até que se achou maldade nele, até que ele criou o mal dentro dele. Então, eu vou contar uma história que eu ouvi uma vez e que eu guardei para mim. Imagina o seguinte: você sabe todo o futuro, a sua mulher está grávida, ou você que é mulher, você engravidou, e você sabe que com a sua capacidade de prever o futuro, você sabe, o seu filho vai ser um monstro, o seu filho vai matar muitas pessoas, o seu filho vai ser maligno, o seu filho vai ser um monstro, e você vai ser mãe ou vai ser pai de um Hitler, de um Nero, de um homem maligno. O que você faria? Se você tiver certeza, meu filho vai ser um monstro, você está grávida,
ou a sua esposa está grávida, o que você faria? Talvez a maioria das pessoas pensava, poxa, melhor abortar essa criança, né? O pensamento humano é esse. Se o meu filho vai ser tão mal, tão ruim, eu tenho certeza disso, eu vou fazer um aborto. Então, nessa ilustração, o diabo é o filho que Deus decidiu não abortar. Ele sabia que ele ia ser um monstro, ele sabia que ele ia se desfiar, ele sabia que ele ia se rebelar contra ele, mas era um filho de Deus. Deus não podia deixar de criar ele. Então Deus criou o diabo como um anjo bom, um anjo de luz, mas Deus sabia que ele ia cair, sabia que ele ia se tornar mal, mas era um filho que Deus não quis abortar. Então Deus, na sua bondade, permitiu que ele caísse, que ele se tornasse mal, que ele corrompesse a criação, corrompesse o homem, que o pecado entrasse no mundo, mas porque Deus previu que Jesus viria, morreria na cruz e nos salvaria dos nossos pecados no fim. Agora deixa eu mostrar aqui outros textos bíblicos no Novo Testamento que falam sobre a queda do diabo. Eu quero citar um texto que está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Isso aqui é interessante, porque nós vimos que estrela na Bíblia, muitas das vezes, é uma metonímia, uma figura de linguagem para anjo. Então, nesse texto, tem um dragão que, com a sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu. E as estrelas caíram do céu para a terra. Isso aqui é uma figura de linguagem. Você vai me perguntar, mas Tiago, quem é o dragão? O dragão, a própria Bíblia diz, versículo 9 de Apocalipse 12: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui fica claro, o dragão é o diabo, as estrelas são os anjos. Então o diabo, quando ele caiu e foi atirado na terra, ele levou 1/3 das estrelas, ou seja, ele levou 1/3 dos anjos do céu. Isso significa que, de todos os anjos que existem no céu, 1/3 seguiu o diabo, 2/3 ficou com Deus. Então, para cada um demônio que existe, existem 2 anjos no céu. Isso é bom para a gente, né? Para cada um demônio que existe no mundo, existem 2 anjos no céu. 2/3 ficaram com Deus, 1/3 seguiu o diabo. Então, isso mostra que o diabo ele foi um anjo um dia que caiu do céu. Vamos ver outro texto que Jesus fala sobre isso? Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo 10, versículo 18: mas ele lhes disse, Jesus falou, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou em outra tradução, caiu do céu como um raio. Jesus falou, eu vi. Jesus falou, eu estava lá no céu, eu vi Satanás caindo do céu como um raio, como um relâmpago que caiu do céu. Jesus falou, eu vi ele caindo do céu. E como ele caiu na terra, ele fala assim, versículo 19: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões. O que é serpente e escorpião nesse texto? É uma metonímia, é uma figura de linguagem. Metonímia é quando você usa o nome de uma coisa para outra coisa. É uma linguagem simbólica. Então, serpente e escorpião, nesse texto aqui, são demônios. Jesus falou assim, eu vi o diabo caindo do céu, e ele não caiu sozinho, ele levou muito anjo com ele. Aí ele falou assim, eis aí vos dou autoridade, para que vocês pisem em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Se você voltar a esse versículo, você vai ver que os discípulos falam, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Aí Jesus fala isso, que o nome dele expulsava os demônios. Por quê? Porque ele viu o diabo caindo com os seus anjos caindo junto. Ele falou, por causa disso é que eu dei autoridade para vocês expulsarem demônios, ou seja, pisar em serpentes e escorpiões.
Mas o que me chama a atenção nesse texto é, no momento, ele viu o diabo caindo do céu. Quem falou isso? Jesus falou. Vamos ver um pouco mais sobre isso? João capítulo 8, versículo 44. Aqueles que acusavam Jesus. Aí ele falou assim, Jesus para eles: vós sois do diabo, que é vosso pai. Ele, vós sois do diabo, que é vosso pai, e que quereis satisfazer os desejos. Ele, o diabo, ele foi homicida desde o princípio. Ele sempre foi um assassino, um homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falou isso sobre o diabo. Ele nunca se firmou na verdade. Sabemos que um dia ele foi um querubim, um anjo de Deus, só que não durou muito tempo não. Ele nunca chegou a ficar firme. Quando o diabo foi criado, quando Lúcifer foi criado bom, ele não conseguiu se firmar nessa bondade. Em pouquíssimo tempo ele caiu. Durou muito rápido. Então Jesus falou assim, ele nunca se firmou, ele nunca chegou a ficar firme na verdade. Ele logo caiu, logo se desviou. Aí ele vai dizer o seguinte, que ele, quando ele mente, ele fala que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Outro texto que fala sobre o diabo é 1 Timóteo 3, versículo 6. Paulo fala assim para Timóteo, quando você for constituir algum bispo, algum pastor, ele fala assim, não seja neófito, significa novo na fé, não seja um novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Aqui Paulo fala o seguinte, a condenação do diabo foi a soberba. O diabo, ele foi arrogante, soberbo. Por causa da sua arrogância, da sua soberba, é que ele caiu. Porque ele era um anjo belíssimo, lindo, formoso, mas quando ele começou a olhar para a própria formosura dele e tirou os olhos dele de Deus, parou de olhar para Deus e olhou para ele mesmo, para fechar o vídeo. Você vai me perguntar, mas espera aí, como isso é possível? Como um ser criado como um anjo de luz perfeito, como ele conseguiu virar mal? De onde saiu essa maldade? E aqui eu vou encerrar o vídeo com essa pergunta: como o diabo, como Lúcifer virou Satanás? O nome Satanás significa inimigo, adversário. A tradução do nome dele é esse. Então, Satanás em português é inimigo, adversário. E diabo em português é acusador, caluniador. Esses são os dois principais nomes dele, né? O dragão, a antiga serpente, Beelzebul, maior dos demônios, diabo, Satanás, ele tem vários nomes. Mas a princípio, quando ele era o querubim, era o filho da alva, a estrela da manhã, o Lúcifer. Como Lúcifer virou Satanás? E aqui eu quero destacar uma palavra, né, de C.S. Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele fala o seguinte: quando alguém perguntou para ele, por que Deus nos criou assim, de carne e osso, tão falhos, nós seres humanos tão sujeitos ao erro? Ele deu uma resposta brilhante. Ele disse o seguinte: uma vaca, ela não pode ser muito boa, nem muito má. Uma vaca, ela não pode ser nem muito boa, nem muito má. Agora, um cachorro consegue ser melhor ou pior. Nós vemos aí relatos de cachorros que salvam vidas, cachorros que tiram a pessoa debaixo da neve, que trabalham com a polícia, com resgate, e tem cachorros que matam crianças, enfim. Um cachorro consegue ser melhor ou pior do que uma vaca. Agora, uma criança consegue ser ainda melhor, consegue ter mais bondade do que no cachorro. Ou uma criança também pode se tornar má. Então a criança pode ser mais boa ou mais ruim do que um cachorro. Agora um adulto consegue ser ainda melhor que uma criança ou ainda pior. Agora um homem de gênio consegue ser ainda melhor ou ainda pior. Agora um anjo, ainda melhor ou ainda pior. Percebe isso? Quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. Então,
se nós seres humanos caímos como Adão caiu, nós temos a possibilidade de nos levantarmos. Porque eu costumo dar um exemplo que é meu. Imagina um grande prédio. Imagina que eu estou no segundo andar do prédio, eu caí do segundo andar. Eu vou me quebrar todo. Eu vou cair de lá de cima, vou me arrebentar todo. Mas eu posso sobreviver do segundo andar. Agora, se eu cair do 20º andar, eu vou cair e vou morrer. Não tem como sobreviver de cair de 20 andares. Essa é a diferença entre o homem e o anjo. O homem caiu, mas caiu, vamos dizer assim, no segundo andar. E o anjo caiu lá do 20º andar. Então, para os homens que estão no pecado, tem salvação. Se você está vivendo em pecado, tem salvação para você. É só você se arrepender e entregar sua vida para Jesus. Agora, o diabo e os seus demônios nunca vão ser salvos. Ele está para sempre condenado ao inferno. Ele nunca vai se arrepender. Ele é incapaz de se arrepender. Porque ele caiu de uma altura tão alta, ele era tão bom, mas tão bom, que quando ele caiu lá de cima, ele virou mal, mas tão mal, que hoje o diabo ele é tão mal, mas tão ruim, tão maligno, que não tem mais volta para ele. O homem, por pior que o homem seja, ainda sempre tem uma esperança, agora o anjo não. Os anjos que ficaram com Deus, nunca mais, eles nunca vão ter possibilidade de cair. Agora os anjos que caíram e viraram demônios, nunca mais vão ser salvos, nunca vão se arrepender disso. E o diabo nunca vai se arrepender, porque ninguém foi até ele oferecer um fruto proibido, ninguém foi tentar ele. Ele se tentou sozinho, ele olhou para ele mesmo, ele tinha duas opções. Se só existisse ele e Deus, ele tinha duas opções. Ou ele coloca Deus acima dele, ou ele se coloca acima de Deus. Eu também tenho duas opções na minha vida. Ou eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, ou eu me coloco em primeiro lugar. Se eu me colocar em primeiro lugar, eu estou seguindo o caminho do diabo. O meu destino vai ser o mesmo destino que ele. Foi isso que ele fez. Ele se colocou acima de Deus. Esse pequeno detalhe fez ele cair. Existem dois tipos de perfeição. Perfeição absoluta, nunca se perde. E a outra é perfeição relativa. O diabo ele tinha perfeição relativa. Ele era perfeito. Até que se achou iniquidade nele e ele caiu. Deus ele é perfeito de um jeito absoluto. Deus nunca vai pecar. Deus nunca vai errar. Deus vai ser sempre perfeito. Então, quanto mais Deus dá, mais ele vai cobrar. Então, ele era um anjo tão bom, tão sábio, tão poderoso, que quando ele caiu, ele virou tão mal, tão maligno, tão perverso, que não tem mais volta. Ele a si mesmo se tentou. Ele se desviou sozinho de um jeito que não dá mais para voltar. Isso basicamente responde ao nosso vídeo de hoje. Qual é a origem do diabo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande para o nosso Facebook ou para o nosso e-mail que está aparecendo agora na sua tela. Qualquer dúvida, lembre-se sempre, a Bíblia responde.